Graça e paz. Chegamos então à nossa quarta carta, carta para a igreja em Tiatira. Eu peço que você curte, comenta, compartilhe, faça todas aquelas coisas que são praxe, tudo aquilo que serve para criar um engajamento no canal e para que o canal cresça e que o vídeo seja mais distribuído entre as pessoas. Então eu te peço encarecidamente, curta o vídeo, segue o canal, compartilha, porque precisamos espalhar a mensagem, a palavra de Deus, tá bom? Então vamos à carta que é escrita para a igreja em Tiatira. Antes vamos, como estamos fazendo até aqui, conhecer um pouquinho do contexto, um pouquinho sobre Tiatira, tá bom? Essa é a maior carta que encontra-se em Apocalipse. A carta para Tiatira, então, é a maior carta. Tiatira era uma cidade fortificada, localizada a aproximadamente 65 quilômetros de Pérgamo, e ficava na rota comercial entre Pérgamo e Sardes. Uma estrada principal ligava Tiatira com Esmirna. Então veja, é uma cidade bem localizada, a 65 quilômetros distante, como eu já disse anteriormente. Essas cartas elas rodavam quilômetros e quilômetros, não era de quarteirão para quarteirão. Essas cartas elas rodavam longas distâncias, né? Tiatira não era um centro religioso e não era um centro, não era comercial também, mas o seu ponto mais forte entre religião e comércio era o comércio. Essa é a cidade menos importante das 7 cidades do livro de Apocalipse. Ela tinha um centro comercial, essa cidade de Tiatira, ela possuía um centro comercial controlado por guildas. Guildas, para tentarmos entender, guildas é uma espécie, tá? É uma comparação meio chula, mas é uma espécie de sindicato. Guildas é aquilo que controlava ali o comércio. Uma espécie de sindicato hoje em dia. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que eram essas guildas, né? Então, os membros dessas guildas, eles eram obrigados a participar de festas aos deuses Apolos e Artemis. E também eram obrigados a comer comidas nos templos e praticar promiscuidade sexual, como idolatria, né? A prostituição cultural, né? Que era comum naquela época. Quem não fizesse isso, quem não participasse dessa religiosidade, quem não participasse destes atos pornográficos, eles eram expulsos dessas guildas, e essa expulsão tornava impraticável então o comércio. A pessoa não podia comercializar. E aí a pessoa sofria, né, fome, ela perdia o seu trabalho. É uma pessoa que perdeu o seu trabalho, perdeu ali o meio de ganhar a vida, né? Então essa era a importância de você estar na guilda, né? Porque você estando na guilda, você tinha um trabalho. É interessante porque nós podemos pensar que hoje em dia nós ainda temos um pouco disso mais velado, não é? Você precisa fazer algumas vezes algumas coisas que moralmente são erradas ou que estão fora do que é uma moral cristã, mas você faz para manter o seu emprego. Então, existem ainda algumas posições e algumas posturas que os cristãos são colocados e que aí determina se esse cara continua ou não empregado, e aí vai um pouco de empresa para empresa, de relação com relação, mas isso ainda existe, ainda tem aqueles que precisam, que são colocados para fazer algo que contraria a sua moral cristã em nome do seu emprego, pelo seu emprego, não é? E então temos ainda, lógico, menos, né? Mas ainda temos um pouco desta realidade. Vamos então à carta. Essa carta ela encontra-se em Apocalipse capítulo 2 e vai do versículo 18 até o versículo 29, tá bom? Então vamos estar lendo a carta. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé,
o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos então aqui, esta é a carta à igreja que encontra-se em Tiatira, e vamos destrinchar esta carta, versículo a versículo, para conseguirmos absorver um pouco mais do que Jesus escreve para esta igreja. Amém? Temos então o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Novamente, o anjo é o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, o diácono, é o personagem, a pessoa que está à frente da igreja, é o líder da igreja. Não vamos ficar aqui rodando, né, em torno disso, porque já foi falado nas outras cartas, nas outras 3 cartas anteriores. Se você não viu, volte nos outros vídeos, confira as outras 3 cartas, e todas as cartas começam iguais, né? Então, esse é o anjo da igreja, o líder da igreja. Estas coisas diz o Filho de Deus. Jesus, ele se apresenta, como já foi dito também, para cada igreja ele se apresenta de uma forma diferente. E aqui, Jesus ele se apresenta reafirmando o cumprimento da profecia. Como podemos observar, uma das ocasiões em que ocorre no livro de Salmos, né? No Salmo 2, no trecho 7. Então temos lá a profecia sobre o Filho de Deus, que Jesus seria o Filho de Deus. Então Jesus está aqui afirmando que ele é o Filho de Deus, aquele que viria, o mesmo que foi profetizado, sobre ele foi profetizado. Então Jesus está aqui tomando sobre si esse título de o Filho de Deus. Como ele diz, né, ele se apresenta para essa igreja como o Filho de Deus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Esse aqui é um simbolismo, né? Provavelmente, potencialmente, é um simbolismo sobre a metalúrgica que era muito forte naquela região. Apesar de, como eu disse, não ser um centro fortíssimo, né, um centro comercial muito forte, mas naquela região tinham as metalúrgicas que não eram uma exclusividade de Tiatira, mas eram fortes ali na região. Então,
olhos como chama de fogo e semelhante ao bronze polido, é uma referência a esse trabalho, é uma referência a essa rotina desse povo. Então Jesus, ele didaticamente, ele sempre usa uma forma de se apresentar que as pessoas vão entender do que ele está falando. Então aquelas pessoas entenderam exatamente sobre o que Jesus está falando. Então, os olhos como chama de fogo pode estar simbolizando um olhar purificador, um olhar penetrante, um olhar com autoridade. E os pés sólidos, né, como um bronze, então ele representaria a estabilidade. Jesus então está falando que ele tem o olhar purificador, o olhar penetrante, o olhar ardente e os seus pés fixos, os seus pés firmes como o bronze. Então aquele povo, eles entenderam perfeitamente sobre o que Jesus estava falando. Como era uma rotina para eles, ali eles estavam compreendendo muito bem a mensagem que estava sendo passada, não é? Versículo 19. Conheço as tuas obras. Novamente, Jesus diz que conhece as obras. Então, é muito evidente isso e nós sabemos que Deus, Jesus, ele sabe, ele conhece as nossas obras. Não adianta tentar nos esconder, não adianta as pessoas tentar nos esconder, né? Tentar passar por cima de nós, isso não adianta. Jesus está vendo, desde o pastor que está lá no púlpito pregando para multidões, até o irmão que está limpando um banheiro, o irmão que humildemente está servindo na casa de Deus e acha que ele não está sendo visto. Mas Jesus conhece a sua obra. E Jesus, ele elenca 5 pontos positivos dessa igreja. Jesus, ele menciona 5 coisas que eram positivas para essa igreja. E essas coisas são o amor, né? Lembrando que o amor faltava em Éfeso. Jesus tinha contra Éfeso que faltava o primeiro amor, mas aqui tinha o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras, não é? Então, quando você vê Jesus elogiando as últimas obras, dá a entender, a impressão de que essa igreja é uma igreja em evolução, é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está evoluindo. Ela tem praticado boas obras, ela tem seguido as últimas obras dessa igreja, são obras legais, são obras boas. Então, Jesus não critica, né, como Éfeso, por exemplo, a falta do primeiro amor. Não, Jesus elogia, ele traz aqui 5 pontos que a igreja está mandando bem, que a igreja está legal, que não precisa de mudança, que tem que só crescer e se multiplicar, que esses pontos possam ser cada vez mais fortalecidos, né? E essa igreja, como as últimas obras são legais, significa que é uma igreja que está bem estruturada e que está fazendo coisas que têm agradado ao Senhor. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher de Jezabel. Então, conforme também os vídeos anteriores, eu tenho dito aqui que Jesus ele não passa pano para o pecado. Jesus ele não negocia com o pecado. Não é porque essa igreja tem 5 pontos positivos que Jesus vai anular aquilo que é ruim. Não. Ela tem 5 pontos positivos, mas ela tem coisa negativa que ela precisa melhorar. As 5 coisas positivas não anulam aquilo que é pecaminoso, aquilo que está errado. Então ela precisa parar e corrigir. Não tem negociação, não tem como falar, mas eu sou bonzinho nisso, né? Como as pessoas falam, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, etc. Não é um negócio, não tem uma negociação. Se você tem pontos para ajustar com o Senhor, não adianta você fazer coisas boas, porque isso não vai te levar a nada. Se você tem um pecado que você tem carregado, um pecado de estimação, que você está sempre ali, pede perdão, negociando e etc., não adianta você ser bom de um lado e continuar com essa prática. Você precisa se arrepender disso que está errado. Você precisa consertar o que está errado, para assim você ser um obreiro aprovado, não é? Tenho, porém, contra ti que tolera essa mulher Jezabel. Então, aqui, bem provavelmente, Jezabel não era o nome desta mulher. Jezabel era um pseudônimo que Jesus estava usando
para trazer a imagem da Jezabel, né, que encontra-se em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 31 ao 33, capítulo 21 de 1 Reis ainda, versículo 25, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37. Então ali você encontra essa Jezabel, que Jesus está trazendo esta imagem dessa Jezabel para simbolizar o que aquela mulher daquela igreja estava fazendo. Então, provavelmente, não tem como saber qual que era, porque a Bíblia não menciona o nome daquela mulher, mas não era Jezabel. Provavelmente é um símbolo apenas da Jezabel que encontra-se lá em Reis. Jezabel, que o pecado de Jezabel foi instigar o rei Acabe a adorar o deus pagão Baal e a deusa Azerá, e construir um templo e um poste ídolo para esses deuses. Então é uma mulher que ela coloca, né, ela coloca ali a idolatria dentro do reinado, dentro do povo de Deus. Então, essa Jezabel dessa igreja, né, essa mulher que Jesus usa como pseudônimo Jezabel, ela evoca para si a posição de profetisa e ela traz para dentro da igreja a idolatria. E esse é o pecado dessa mulher. E a igreja, ela está sendo julgada, e aqui ela está sendo apontado que esta igreja tolera. Essa igreja, não diz aqui que ela que essa igreja apoia, né? Que essa igreja que a igreja toda segue esta mulher, que tem como verdade, é que essa igreja tolera. A palavra é tolera. Então, o tolerar a heresia é o problema para esta igreja. Meus irmãos, dentro da igreja não pode existir idolatria e não pode existir heresias. As heresias precisam ser combatidas dentro das nossas igrejas. Só que para nós combatermos as heresias que estão dentro das igrejas, nós precisamos conhecer o que é a verdade. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque conhecendo a verdade, nós saberemos o que é a mentira. Então, nós não podemos apoiar e aprovar nenhum tipo de heresia dentro da igreja. A heresia dentro da igreja, ela não pode ser tolerada. É tolerância zero para qualquer heresia que encontra-se na igreja. Porque hoje em dia muitas pessoas falam, não, se a gente exortar esse irmão, nós vamos perder membros. Se nós exortarmos as pessoas vão sair. E aí como nós faremos? E os dízimos e etc. Meus irmãos, isso não existe. Heresia não pode existir dentro da igreja. A heresia precisa ser combatida dentro da igreja. Depois você pode conferir Gálatas, na verdade vamos abrir aqui, Gálatas 1, muito conhecido também este versículo, que encontra-se em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, ainda que nós, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus irmãos, a heresia tem tolerância zero dentro da igreja. O evangelho precisa ser pregado com decência. O verdadeiro evangelho precisa ser pregado dentro da igreja. A heresia não pode ser tolerada dentro da igreja. Amém? Dei-lhe tempo, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus usando da sua misericórdia, Deus dando tempo para aquela mulher se arrependesse, Deus permitindo ali que aquela mulher tivesse uma vontade dirigida ao arrependimento, que ela tivesse ali no seu coração o arrependimento.
esse versículo eu considero como eu não gosto, que eu não participo do grupo do calvinismo, eu tenho outra visão sobre isso, sobre a soteriologia, também não faço parte do grupo arminiano, eu discordo de Calvino em pontos e discordo de Armínio em outros pontos, mas este versículo ele deixa claro que Deus está falando aqui, né? Jesus está falando que deu tempo para aquela mulher se arrependesse. Então ela teve a escolha de se arrepender. É muito claro isso neste versículo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Aquela mulher poderia ter se arrependido, tá certo? Isso fica muito claro neste versículo. Então, esse negócio de que o livre-arbítrio não existe, de que a pessoa está determinada e etc., nesse aspecto soterológico, eu, com este versículo, acredito que isso não se sustenta muito bem. Jesus está falando que deu tempo para aquela mulher se arrepender e ela não quis se arrepender. Aquela mulher, ela abusou da misericórdia de Deus. E uma hora a conta chega. Deus é misericordioso, meus irmãos, mas Deus é justo também. Deus, ele é um Deus justo. Ele dá o tempo para aquela mulher se arrepender. Entretanto, ela não quer se arrepender, então vai cair sobre ela o juízo de Deus. Deus, ele é misericordioso, mas nosso Deus é justo. Deus é amor, mas o nosso Deus é justiça. E essas duas coisas não se eliminam. Ele é perfeitamente amor, perfeitamente justiça. Ele é perfeitamente misericordioso e perfeitamente justo. Então, não tem como nós ficarmos abusando da misericórdia do Senhor, porque uma hora a justiça de Deus ela vem sobre nós. Quantas vezes Israel não foi destruído, Israel não sofreu na mão de opressores porque estava desviado do caminho do Senhor. Então, sim, Deus é misericordioso, mas Deus é justo, né? E uma coisa não sobrepõe a outra. Deus é perfeito. Amém? Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. É a última chamada para o arrependimento. O juízo de Deus está à porta dessas pessoas. O juízo de Deus está chegando. E a condenação para essa mulher é ser posta de cama, prostrada de cama, né? Ela vai ser alguma doença vai acometer esta mulher, que ela vai ficar de cama. Isso pode ser, né, pode significar Jesus, Deus, castigando aquela mulher da mesma maneira que ela levou o povo à destruição. Ela está levando o povo a pecar na cama, não é? Com a prostituição, com o culto, né? Com essa prostituição cultual. Então é na cama que essa mulher vai sofrer. Ela vai ser posta de cama. Ela vai ter o seu juízo, vai ser uma grave doença, alguma coisa que a colocará de cama. Isso, ele vai ser... A Apocalipse fala muito sobre a grande tribulação, fins dos tempos e etc. Mas o juízo de Deus, neste caso, ele é imediato, ele é para agora. A última chamada para arrependimento é esta. Se não se arrepender, vai ter o juízo de Deus ainda aqui nesta terra, ainda em vida, não é? Continuando. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Aqui é uma referência, né? Pode ser os filhos desta mulher, mas os teólogos entendem que aqui é uma referência sobre aqueles que a seguem. Então, os filhos aqui seriam os filhos espirituais, aqueles que praticam as mesmas coisas que ela pratica. Então, é uma ideia simbólica. Os filhos aqui são aqueles que estão seguindo aquela mulher, que estão praticando aquilo que ela tem ensinado. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tanto quanto não têm essa doutrina e a não conhecem.
Então existiam pessoas aqui que não estavam nessa lista. Existiam pessoas que permaneciam com o verdadeiro evangelho. Existiam pessoas que seguiam firmes na palavra de Deus, pessoas que seguiam firmes no evangelho, no verdadeiro evangelho. E a pergunta que eu vou fazer neste vídeo, né, o nosso desafio de hoje, e nós precisamos nos analisar, não é? Nos olharmos para nós mesmos e perguntar: será que eu tenho participado da heresia? Será que eu olho para a minha igreja, para o lugar em que eu congrego e participo da heresia? Será que eu não participo da heresia, mas eu fico apontando o dedo, falando: olha, é o herege, olha, isso aqui é errado, olha, sem exortação e sem tentar resolver o problema? Ou será que eu sou aquele que permanece com o verdadeiro evangelho? Ou será que eu sou o remanescente daqueles que continuam pregando a verdade? Essa é a questão. Muitas vezes nós estamos incomodados com aqueles que estão praticando, sendo idólatras e sendo hereges e etc. Mas o que eu tenho feito para combater este grupo? Ou será que eu estou neste grupo? Ou ainda, se Jesus voltar hoje, será que eu estou praticando a verdade? Será que eu sou um remanescente daqueles que guardam o verdadeiro evangelho? Ou será que não? Será que eu estou em outra heresia? Eu estou apontando o dedo para o irmão que está falando uma heresia, quando na verdade eu estou praticando outra, talvez até pior que aquela. Então, Jesus está apontando e dizendo: eu sei quem são os remanescentes, eu sei quem guardam, os que guardam o verdadeiro evangelho, eu sei. E a questão é essa: será que eu guardo a verdade? Será que eu tenho transmitido a verdade? Ou será que eu tenho só reclamado do local em onde eu estou? Será que eu só tenho julgado as outras igrejas? Qual que é a minha posição no reino? Então, somente conservai os que tendes. Aqui então é Jesus falando aos remanescentes para que eles conservassem aquilo que é o verdadeiro, a palavra dele, né? O verdadeiro evangelho. Aqui é Jesus dizendo: continuem assim como vocês estão. Será que Jesus está olhando para mim, para minha vida e falando isso? Continua o que você está fazendo. Continue com este evangelho. Este é o verdadeiro evangelho. Versículos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Então aqui vai começar a tratar do milênio, tá? Para nós que somos pré-milenistas, que acreditamos que virá um milênio, onde a igreja governará com o Senhor Jesus. Então, aqui neste versículo do 26 ao 27 fala do milênio, fala sobre a igreja estar governando com Cristo, estar governando com cetro de ferro as nações. Então é uma promessa para o milênio, para quem é pré-milenista, tá bom? Eu estou falando de um olhar pré-milenista, tá certo? Assim como também versículo 28, assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Vênus era chamada a estrela da manhã. Então, Vênus era chamada de estrela da manhã. Pessoas importantes costumavam a ser comparadas a ela. Como a maioria das pessoas, né, do greco-romano ali acreditavam que a vida ela era dirigida pelas estrelas, então imagina para aquele pessoal com aquela cultura meio bagunçada, aquele pessoal que acreditava que as estrelas tinham interferência nas vidas e etc e tal, aquelas pessoas ouvindo que elas receberiam a estrela da manhã, que era a estrela mais importante do céu, que era a estrela que eles consideravam a melhor estrela que existia. Então, imagina que para essas pessoas elas estavam entendendo o tamanho do galardão que seria para o vencedor. Então, o vencedor partilharia do governo de Cristo, né? Então, para aquele povo, isso simbolizava
autoridade, né, do governador, simbolizava a soberania entre os romanos. Então, está falando que o vencedor vai ser o que governa sobre todos. Esse é o significado da estrela da manhã, não é? É essa ideia de autoridade sobre as nações, é essa ideia de autoridade sobre todas as coisas. E aqui, novamente, se referindo ao milênio, certo? Para acabar, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o intuito destes vídeos, o intuito deste canal é que o Espírito Santo possa, através da minha vida, te convencer do seu pecado, te convencer dos erros ou te apontar um caminho diferente. Que o Espírito Santo, através da minha vida, possa, de certa forma, edificar a sua vida através dessa palavra. Então, eu espero que essa mensagem ela frutifique no seu coração. Eu espero que essa mensagem ela sirva para você. Eu espero que essa mensagem ela te edifique de alguma forma, tá bom? Então, não esquece, por favor, compartilha, curte, comenta. O comentário é muito bom para o canal. Então, comenta, dá um feedback do que está gostando, do que não está gostando, o que dá para melhorar, o que dá para mudar. Eu vou aceitar, eu vou ler, eu vou responder dentro do possível. Então, vamos engajar este vídeo para que ele alcance mais pessoas, tá bom? Espero que esse vídeo seja edificante para a sua vida, espero que você esteja aprendendo com as cartas que eu tenho destrinchado aqui e vamos seguir até a quinta carta, até a sexta carta, sétima carta. Se Deus quiser, este canal vai crescer. Amém? Então, fica com Deus e eu te espero na semana que vem.